As próximas semanas serão agitadas em Brasília. A carta de demissão de Bruno Araújo, do Ministério das Cidades, foi interpretada por tucanos como uma antecipação do desembarque do PSDB do governo Temer. Os outros ministros da legenda ainda avaliam o que fazer. Antônio Embaçaí, por exemplo, estuda até a possibilidade, a gente vai saber, a Vera tem informações já, de migrar também para o PMDB, para ser remanejado dentro da reforma ministerial. Será? Aliás, a reforma deve começar já semana que vem. Segundo o noticiário político, o próprio presidente Temer já teria decidido substituir todos os ministros que pretendem disputar as eleições do próximo ano. Ele não quer ver ele não quer se ver obrigado, a fazer novas trocas novamente aí em abril, a não ser que desistam de ser candidatos, devem deixar o governo. Vamos lá, Vera, olha aqui. Henrique Meirelles, Aloysio Nunes, Blairo Maggi, Gilberto Kassab, Ricardo Barros, Mendonça Filho, entre outros. O que você apurou dessa reforma? Esses nomes devem sair? Não sai ninguém desse. Então vamos lá. Aí, esquece o texto, o que acontece? Você viu que o próprio Henrique Meirelles, na entrevista exclusiva aqui no Jornal da Manhã, que ele concedeu para Denise Campos de Toledo, ele mesmo falou, olha, isso é só para quem já tiver decidido mesmo que vai ser candidato. Quem ainda não decidiu não precisa sair agora. E assim, nessa toada vão todos os outros. Patrick, eu apurei que o Rodrigo Maia, por exemplo, teve um café da manhã com correligionários aqui em São Paulo hoje, em que já desdenhou desse critério. Diz que não tem cabimento fazer um governo de segundo escalão um ano antes, ficar um ano governando com o segundo escalão, e que poderia até, eventualmente, quem quiser sair, ser substituído por outro deputado. Para o lugar do Bruno Araújo, é cotado um deputado, que é o Aguinaldo Ribeiro. Então, eu tô achando que esse critério aí não vai colar, o próprio Temer vai desistir disso, porque causaria mais rebuliço numa base que ele supostamente quer remontar. Então não faz sentido político esse critério. Então o que eu acho é que eles vão substituir as peças do PSDB, aquelas que ficarem no PSDB e que forem objeto aí de cobiça política. Então o cargo do Bruno Araújo é um deles. O PP quer... E aí eu falei, mas por que o PP, que é um partido menor? Me lembram que o PP na Câmara tem o mesmo tamanho do PSDB. Ambos têm 48 deputados. Ele é menor nos estados, ele é menor no Senado, mas na Câmara ele é um partido de médio para grande. Então faria sentido. Mas aí eles iriam ficar com 3 ministérios, porque além da saúde, que é o maior orçamento da Esplanada, eles já têm também o Ministério da Agricultura. Me dizem que não, que teriam que escolher 2 desses 3, mas é possível que o PP vá para o Ministério das Cidades, que é muito cobiçado porque tem muita capilaridade política, pode fazer muita política. Ele tem o Minha Casa Minha Vida, tem outros programas ali de capilaridade política. E no PSDB, o que acontece? Aloysio Nunes Ferreira não sai do Itamaraty nem se pedirem para ele encostarem uma barra na cabeça. Que me falaram, ele adora esse cargo. Disseram que ele comentou com um aliado, olha, se pudesse fazer campanha para chanceler, era isso que eu queria concorrer. Tá viajando, tá adorando esse negócio de viajar, tá viajando pelo mundo. Agora mesmo ele só volta dia 19, então dizem que dali não sai, dali ninguém lhe tira. E o Embaçaí pensa em ir para o PMDB da Bahia. Você veja só que tem gente que quer ir para o PMDB da Bahia, o Patrick Santos. Ficar com a imagem colada naquele apartamento cheio de dinheiro do Gedel. Mas aí acho que é um caso mais para psicanálise do que para 3 em 1. Marcelo Madureira, como é que você está vendo aí essa dança das cadeiras aí no Ministério do Governo Temer? Não, essa discussão ela é bizantina, né? É patética, é extravagante. Qual o sentido que faz, nessa altura do campeonato, você fazer uma reforma ministerial se não tratar o Brasil como esses caras sempre trataram, como uma propriedade privada, uma capitania hereditária, um sundae, né? Uma banana split ou uma torta que você divide em pedaços e cada um fica com o seu quinhão. Qual é a proposta que o PP ou qualquer outro partido ou qualquer político do PMDB vai ter para qualquer ministério, se não se auto-beneficiar daquele ministério, ou sendo com troca de favores, ou a simples e corriqueira corrupção mesmo, desvio de dinheiro para os seus próprios bolsos. É inacreditável, eles fazem isso nas barbas do povo.
né? Parece que é um país de malucos, é um país que vive duas realidades. Você tem em Brasília essas pessoas tratando dessa agenda, tratando desses assuntos, e o resto da população lutando, se esfalfando para sobreviver, para conseguir chegar até o final do ano, né? Isso é uma coisa inacreditável. A situação que nós chegamos, meus amigos, assim, não tem paralelo na história do Brasil. Carlos Andreasa. Com raras exceções, Patrick Santos, pessoal, a composição de um ministério no Brasil há muito tempo, aliás, né? Desde vários governos, inclusive o Fernando Henrique Cardoso. Não nos esqueçamos que Renan Calheiros foi seu ministro da Justiça. A composição de um ministério serve como garantia de representação de voto no Congresso. E para os partidos significa acesso a dinheiro, a orçamento, a poder. Certo? É isso, absolutamente, o que está em jogo, considerando o fato excepcional de estarmos a menos de um ano da eleição. Então, o Michel Temer, presidente da República, vai dançar conforme a música, buscando, através do seu ministério de medíocres como elogio, hein? Medíocres como elogio. Através dessa fauna, aumentar ou sustentar aquela base precária que tem no Congresso para fazer avançar as reformas, contando, uma vez que o seguinte, o PSDB pode ter agora 3 nomes no ministério, mas o PSDB não está mais no governo, não está há muito tempo. Ele conta que mesmo sem ter o PSDB no seu governo, na hora em que, e eu acho que essa hora vai chegar, na hora em que a reforma da Previdência, por exemplo, chegar à pauta do Congresso, especificamente da Câmara, o PSDB fará cumprir aquilo que fez de discurso de gostosão, né? O discurso dos que pedem para sair do governo. Que, aliás, é outra história, eu já falei muito aqui, que eu não consigo entender politicamente. Mas é o seguinte, nós saímos do governo, mas vamos apoiar as reformas. Então é isso. Vai aumentar o PP, vai aumentar aqueles partidos que já estão no governo, fisiologicamente, contando que o PSDB vote a favor do governo, mesmo sem estar no governo. É matemática pura. Ninguém está buscando qualificar um ministério. A bem da verdade, como tenho falado aqui há muito tempo, o certo seria diminuir o ministério. A rigor não tem ministério, né? A gente vai lembrando, os ministérios que existem não servem para nada, custam caro, servem apenas para nicho de partido, de grupos de pressão. É isso, a gente tem quase 40 ministérios, 30 e tantos ministérios, para atender a demandas de poder e para garantir votos no Congresso. É isso, é o executivo que nós temos. E você veja, Patrick, que o PSDB, de olho num possível efeito colateral desse desembarque forçado dele do governo, que seria o fato do PMDB lançar um outro candidato ou apoiar um outro candidato que defenda o legado do presidente Michel Temer, começa a lançar mão de um discurso meio maroto, que é o seguinte: olha, nós estamos saindo do governo, mas justamente para ter liberdade para apoiar as reformas no Congresso, e nós estamos, na verdade, ajudando o presidente, porque com isso ele fica com vagas para abrigar os outros partidos. É isso que eu estou ouvindo dos tucanos ao longo do dia, Andreasa. Então, na verdade, eles estão dizendo o seguinte: olha, a gente está sendo magnânimo, abrindo vagas para os outros partidos entrarem, a gente vai continuar apoiando as reformas, então, lá na frente, nada impede que o PMDB apoie o Geraldo Alckmin, apoie um candidato tucano. Então, este vai ser o discurso vacina para tentar evitar que o desembarque acarrete uma cisânia também eleitoral. Então tá cada um vendendo o seu peixe aí nessa reforma ministerial. Aliás, Vera, você citou há pouco o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eu já passo para você, o Madu, e aliás você já pode inclusive comentar essa questão também. O Meirelles deu uma entrevista hoje exclusiva aqui ao Jornal da Manhã. Ele muito centrado, manteve o discurso de recuperação do país, garantiu que a meta fiscal do próximo ano, de déficit até 159 bilhões de reais, será atingida de qualquer maneira, e entrou no campo político, né, que é o que a Vera disse há pouco. Ele, questionado aí sobre uma eventual candidatura, ele saiu com a seguinte resposta. Coloca aí, Reginaldo, vai lá. Eu tenho dito que sou candidato a colocar o Brasil para crescer como ministro da Fazenda.
né? E eu tenho um princípio profissional de me concentrar na minha missão, concentrar no que eu estou fazendo e qual é o meu dever. O futuro nós vamos considerar na época adequada. Agora, ministro, para o senhor ser candidato, eventualmente, teria de deixar o ministério no mês de abril. E abril pode ser ainda cedo para se ter algum resultado concreto quanto à esperada retomada de um crescimento mais firme da economia. O senhor considera essa possibilidade? Não, como eu disse, eu não estou considerando possibilidade a essa altura de coisas que poderão ou não ocorrer em abril. Exatamente quando abril chegar, vamos analisar tudo isso, inclusive os pontos que você está levantando. Aí que nós vamos olhar essa situação geral, tá? E aí vamos tomar uma decisão, num momento adequado. E aí, Madu, ele dá uma gaguejada aí, hein? O que você acha? Não, o Henrique Meirelles é um dos pilares, né? Faz parte de um dos esteios do governo Temer, quer dizer, aonde ele alude, né, aonde ele diz que faz sucesso, onde só bate recordes positivos, as medidas são todas corretas. Na verdade, o que se fez do campo da economia é o mais elementar daquilo que se podia fazer. Para se avançar realmente na economia, você teria que realmente promover reformas, não só na Previdência, na área fiscal, enfim, do setor público como um todo. Mas o que garante essa sobrevida do governo Temer, ainda que respirando por aparelhos, é a área econômica, não há dúvida nenhuma. Por isso que eu acho muito difícil o Henrique Meirelles vir a ser candidato, mesmo porque ele não tem a menor possibilidade ele seria mais apesar dele ter exercido um papel tanto no governo do Lula, da Dilma e tal, ele não tem empatia com a população, com o eleitorado, não tem carisma nenhum, pelo contrário, tem uma dificuldade enorme de comunicação. É muito difícil que ele tenha alguma chance para ser candidato. Agora, o que eu queria falar sobre como eleitor que fui, não sei, dificilmente voltarei a ser do PSDB, a capacidade que o PSDB tem de decepcionar seu eleitorado, né? Essas declarações do ministro Aloysio Nunes Ferreira, né, de tratar o posto de chanceler da República como se fosse assim, sei lá, um privilégio, não é? Depois o Antônio Embaçaí se mudando para o PMDB. Quer dizer, o que falta no Brasil realmente são homens de Estado, estadistas, pessoas realmente, elas estão preocupadas consigo mesmo, preocupadas com o Brasil zero. Eu só fico mais decepcionado vendo que pessoas que eu jamais teria esse tipo de conduta terem a coragem de tê-las, entendeu? Na frente de todo mundo. Isso é uma decepção só. Chamou, André Azar. Não, eu queria perguntar para o Madu que essas pastinhas que ele tem na mão, o ouvinte que não nos vê, sabe que ele tem umas pastinhas de cor cinza na mão. Eu queria saber se são dossiês e, nesse caso, contra quem? Novas. São os dossiês que eu estou vendendo aqui. O Sérgio Cabral me adiantou uma grana, André, porque o Tutinha não dá aumento pra gente. Então, o Sérgio Cabral, que é um homem generoso, inclusive está lá na cadeia ajudando o marido da prima, né, dando uma força, ele me encomendou uns dossiês falsos, eu estou aqui escrevendo. Não, isso aqui é meu iPad, que a minha ligação ainda está precária. E eu gosto de ver você, Andreasa. A Vera, muito mais, é claro, o Patrick, então eu fico tentando acompanhar aqui a figura de vocês, né? Andreasa, o que você acha do Meirelles? O que você acompanha? Você deve ter acompanhado a entrevista no Jornal da Manhã, mas enfim, especificamente dessa questão envolvendo a candidatura em 2018, o que você aposta aí? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, nós estamos falando sobre o desembarque do PSDB do governo. Não tem nenhuma importância, né? O PSDB se tornou um partido irrelevante ao longo desses últimos meses. Ou seja, deixa o governo e não causa impacto nenhum. Vai ter que se haver com o seu eleitor na hora de votar as reformas, né? Se é que existe um eleitor do PSDB, esse certamente espera que o partido apoie as reformas. A previdenciária, por exemplo, né? É uma desgraça a situação, é irrelevante. A saída do Meirelles para ser candidato à presidência em abril, aí sim seria um golpe no governo Temer, porque o Madu pode ter razão sobre o pequeno voo econômico que esse governo dá, mas é um pequeno voo, e é onde esse governo consegue sair do chão.
né? É onde há alguma esperança de algo a apresentar. Você perde o Henrique Meirelles, que simboliza essa área, e sofre um golpe. Aí sim seria, com meses de antecedência, o começo do fim de um governo. Isso eu tenho clareza. Tá? Inclusive porque o Meirelles é filiado ao PSD. Né? Não me parece que seria possível ser o representante do governo, aquele que defenderia o legado do governo numa eleição presidencial. Né? O PSD é um partido tóxico, vamos ser sinceros, né? É o partido do Kassab, com os problemas que tem. O Henrique Meirelles tem também seus telhados de vidro numa campanha, né? Ou alguém acha que, em momento oportuno, não perguntarão sobre sua relação com os Batista, né? Presidiu o conselho de administração da JF, não sabia de nada. Da holding, não sabia de nada, é incompetente nesse caso, né? Então, é complicado um homem numa posição como essa, ministro da Fazenda, sem nenhum traquejo, sem experiência, num partido, tudo bem, tem alguma estrutura, mas um partido que não tem grandes governadores, não tem grande base, vai se lançar uma aventura dessa natureza? Acho muito difícil. Acho que o Meirelles não será candidato. Eu espero que ele não seja, eu espero que ele conclua o governo como ministro da Fazenda, que é com sorte o que ele pode fazer de melhor. O que você acha, Vera? Eu acho um pouco diferente. Também não acho que ele é nenhum rei, mister simpatia e rei do carisma, mas o Geraldo Alckmin também não o é. Ele não precisa ser candidato pelo PSD, ele pode migrar para o PMDB. Tem janela partidária ainda, até tem uma outra janela antes do prazo final de desincompatibilização. É uma janela com a qual todo mundo está contando. Eu acho que tem muita gente assanhada com esse vácuo que o PSDB está deixando no governo. Não só para ocupar fisiologicamente os cargos no governo, mas também para ocupar um papel numa aliança que defenda este legado, que é uma recuperação não muito vultosa, mas que vai ser maior no ano que vem, que vai estar rodando mais forte na eleição, justamente, e que por isso pode dar um discurso, amalgamar um discurso. O Romero Jucá, que a gente sabe todos os problemas do Romero Jucá, mas não rasga dinheiro e é um ótimo analista da situação política do país, não é à toa que vem se perpetuando como líder, entra governo e sai governo, ele tem batido nessa tecla. Se o PSDB não quiser defender o legado deste governo, este governo, desculpa, não vai ficar órfão de quem o defenda. Então, o Henrique Meirelles é um nome que aparece para essa missão. Se ele é o mais moldado para isso ou não, não sabemos. Que ele vai ter que responder por várias coisas, entre elas a sua relação com o grupo JF, certeza. Hoje mesmo a Denise perguntou, não se furtou a perguntar disso. A entrevista foi longa, foi 20 minutos e ele gaguejou bastante na hora de responder. Disse que não tem nada a ver com isso, mas foi a hora que ele ficou mais... Então, claramente, ele é um candidato em construção. Está longe de ser um candidato, mas a gente já viu até Dilma Rousseff virar uma candidata palatável, então eu não duvido de mais nada. Fala, Andreasa. Eu falei sobre isso que a Vera falou, né? A escolha do PSDB de deixar o governo imporá ao PMDB, foi meu comentário no Jornal da Manhã hoje, em curto prazo, não se iludam, o dilema sobre ter ou não alguém que assuma o compromisso de representá-lo. Alguém pode dizer que não há nada a ser representado, que não há legado do governo Temer, não importa. Essa é uma decisão do PMDB. Quer dizer, o PSDB, que em condições normais, ficando no governo, teria um candidato forte, seja quem for, provavelmente o Alckmin, já falamos aqui, governador de São Paulo, encabeçando a chapa, uma vez no governo, a tendência era trazer o PMDB para a chapa, e seria a candidatura do establishment, né? Com imenso tempo de TV, com poder econômico e tudo mais. O PSDB sai e coloca o PMDB em questão de refletir sobre o seu futuro, né? Talvez não valha a pena embarcar na candidatura do PSDB se o PMDB considerar os tucanos traidores. Talvez valha a pena lançar uma candidatura, mesmo que pouco competitiva, para marcar a posição. Essa é a posição em que o PSDB se colocou. Uma coisa, Madu, ou podemos ir para o nosso primeiro intervalo?
Não, só uma impressão que me deu agora, o insight, né? Parece que a gente está discutindo um país distante aí, não é nem na América Latina, um país lá da Ásia e as complicações interpartidárias. Isso não tem nada a ver com o Brasil real que a gente está falando aqui. É tudo obra, quase, em algum lugar está ficção, ou lá ou aqui, eu acredito mais aqui lá.